dos detalhes da carta. A introdução foi breve, mas eu espero que a breve introdução já tenha ajudado muito vocês, como tem ajudado a mim. Então vamos para o capítulo 1. E os irmãos vão perceber que neste capítulo, o interesse de Paulo é tratar da batalha pelo Evangelho. E essa batalha, a igreja de Filipos estava sendo coparticipante dessa batalha. E é tão importante isso para nós, não é? Como ele começa? Como ele está mandando uma carta, a carta de Paulo é diferente de um livro. Carta é diferente do livro. Normalmente a carta tem uma introdução, tá? Destinatário, quem mandou, o remetente, né? Tem o começo e tem o fim. Normalmente as cartas são assim. A carta aos Romanos é um pouco diferente. Os irmãos vão perceber que é mais do que uma carta, é um livro ali. Paulo faz com que Romanos seja carta-livro. Porque ele começa com uma carta, mas ele enche como se fosse de um livro. Ele está fazendo da carta de Romanos, de fato, o livro de Romanos. Então os irmãos sabem a diferença. Há outro detalhe que é importante, irmãos. Apesar que foi o homem que escreveu, os irmãos verão que as cartas, como esta aqui de Filipos, é a carta de Deus para nós. Por exemplo, a igreja de Filipos não existe, não tem mais em Filipos uma igreja como esta. Não tem. Então a carta é trazida para nós. Qualquer igreja que estuda a carta de Filipos, é como se Paulo estivesse destinando esta missiva, esta carta, para aquela igreja. Por exemplo, se eu for sair daqui, vou para uma igreja, vamos supor, no estado do irmão Antonino, Maranhão, né? Ou ser pastor de uma igreja lá em São Luís, ou lá em Caxias. Eu vou dar um estudo nesta carta aqui de Filipenses, vai ser a mesma coisa. O Espírito de Deus está mandando a carta àquela igreja. Isso aqui, irmãos, é importante para você lembrar quão necessária é uma igreja local. Quão necessário. O povo está desprezando isso. Tudo Satanás está fazendo para com que as pessoas, não importa com uma igreja local. Tá? Eu vou no culto à noite, de manhã eu vou dormir, eu vou para o meu clube, vou lá brincar na piscina, tá? Volta à noite, eu vou no culto que eu gosto, acabou. Outros nem cogitam, nem o culto algum. Não existe isso na Bíblia. A igreja é importantíssima. Você não pode ser um crente separado da sua igreja. Tá? A igreja é necessária. É necessário ter um pastor na sua vida. Por quê? Porque o seu pastor não é aquele da TV, não. O seu pastor não é aquele que você, eu gosto muito do pastor daquela igreja, ele fala bonito. O seu pastor é aquele que luta com você, que lhe conhece, que está com você há tempo, que chora por você, que quer o seu bem, esse é seu pastor. Alguns não pensam assim não, irmãos. Não querem igreja, não querem compromisso. A igreja é um lugar onde você está junto, onde você sabe que tem irmãos queridos que oram por você, que lhe conhecem. Tá? Se você tem um vizinho que quer ouvir o evangelho, você não vai indicar outra igreja, você vai indicar a sua igreja. Vem comigo para ouvir a palavra de Deus. Você precisa. Tá? Então você não pode fugir. A igreja é um lugar importante. Aqui a mensagem é para vocês de manhã. Domingo à noite, eu normalmente prego para alguém que precisa ouvir a verdade de salvação. É importante que você lute com isso. O pastor não deve estar sozinho. Tá? O pastor deve estar acompanhado de pessoas. Puxa, eu quero estar ali.
Às vezes chega alguém que Deus manda, precisando ouvir a verdade, e a igreja deve estar junto para ouvir. Eu quero ver fulano de tal se convertendo. Outro detalhe, irmãos, a igreja local é a igreja onde levamos nossa família. Aqui a família do irmão Jair está lá no Piauí. Ele está de longe, a esposa está lá cuidando das crianças, mas levando a igreja. Ele de cá orienta a esposa. Ensina a palavra de Deus para as crianças em casa. Leva para a escola dominical. É assim que nós devemos fazer. Por quê? A igreja é importante, irmãos. Eu vejo hoje a luta diabólica. Vejo no Facebook, no YouTube, de pessoas dizendo, não precisamos de igreja não. Mas precisa. Outro detalhe, irmãos, importante com a igreja, é que as cartas, os irmãos podem perceber que as cartas foram destinadas à igreja local. Tá? Por exemplo, temos essa carta aqui para uma igreja local. Como é que eu vou saber? Aquele que ficou em casa lá, vai ouvir isto? Não. Vai ouvir a mensagem? Não. Ele tinha que estar aqui. Tá? Então, igreja é importante? É. E você tem um privilégio incrível de estar numa igreja local. Outro detalhe, não perca os cultos. Culto é bênção, irmãos. Culto é obra da graça em nós. Se você fica em casa e despreza o culto, você está jogando fora uma oportunidade de ouro. Faz de tudo, querido irmão. Não seja arrogante. Venha ao culto. É uma oportunidade maravilhosa de você ser participante da obra de Deus. Nós não estamos brincando. É uma luta preparar mensagens. É uma luta. Não é pegar a Bíblia, chegar aqui de qualquer forma e começar a falar. É luta diária, semanal, preparar a mensagem. Então você despreza. Tá? Não faça isso. É para o seu bem. Tá? Eu estou exortando os irmãos porque Satanás está lutando contra você. Satanás está aproveitando o seu orgulho de não estar na igreja. Tá? Vamos então aqui e vamos ler as palavras de Paulo, porque a igreja, a mensagem aqui foi destinada a nós. Vamos então para o capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos o que chamamos a introdução, e é importante. Quem mandou a carta? Paulo e Timóteo. Irmãos, por que Paulo não está sozinho? Quando ele manda a carta aos romanos, ele está sozinho. Mas aqui não, ele está junto com Timóteo. Talvez Epafrodito estivesse com ele, mas tinha sido enviado para ajudar alguma igreja. Alguns jovens naquele tempo trabalharam com Paulo. Paulo acompanhou a vida de Timóteo. Timóteo era filho de uma mulher que ajudou muito na vida dele. A mãe dele chamava Eunice. E cuidou, a avó dele também, Lloyd. Ajudou muito Timóteo na compreensão das Escrituras. Quão importante é ensinar nossos filhos na verdade, né? Desde pequenos. Eu vejo hoje, os pais estão ocupados demais com esta época. Como posso ensinar meu filho a ser um doutor, um advogado, a filha também? É claro que essas coisas são importantes. Ensinar uma escola, aprender matemática, português e outras coisas que são importantes. Mas o diabo tem aproveitado disso para destruir família. Quão importante os ensinos judaicos, irmãos. Os judeus não brincavam, os judeus piedosos.
Eles pegavam os filhos desde pequenos e ensinavam as leis de Deus, ensinavam o temor do Senhor. Foi assim que Eunice e Lloyd fizeram com Timóteo. Então, quando Timóteo chegou aos cuidados de Paulo, já era um moço convertido. Nós nunca diremos que nós vamos converter nossos filhos, nunca. Mas ensinar faz parte. Olha, vocês querem ver famílias? Querem ver a família renovada, como uma árvore brotando novamente aqui no Brasil? Que os pais ensinem desde pequenos. Que Davi e Amanda, meus filhos, ensinam nossos netinhos desde pequenos. Cuidado com o mundo, com essa mentalidade de ganhar dinheiro, de serem profissionais. A vida acaba, irmãos. É claro que nós temos que preocupar com o futuro material deles, mas a ocupação primordial nossa, de um papai e de uma mamãe, é pegar o filho desde pequeno, sentar com ele e ensinar-lhe as coisas de Deus, o temor de Deus, ensinar porque eles caíram em pecado, porque se eles não se converterem, eles vão para o inferno, eles só vão morar no céu se converterem a Cristo. Timóteo foi ensinado por isso que ele foi um participante das lutas de Paulo, e até foi na prisão com Paulo. Outro detalhe que é importante aqui, Timóteo sentiu com Paulo o que tinha nas igrejas. Ele foi participante assim nisso. E é tão bom, né? E Paulo queria entusiasmar até a igreja de Filipos a pensar em homens como Timóteo. Depois ele manda a carta para Timóteo, porque ele estava no cuidado da igreja em Éfeso. Normalmente, irmãos, as prisões aconteciam em Roma para aquele que era acusado. No caso aqui foi Paulo, não foi Timóteo. Eles prenderam Paulo, não prenderam Timóteo nem Epafrodito. Quem estava sob as algemas era Paulo, não Timóteo. Então eram homens livres. Paulo falava, vai lá em Filipos, vê como está a igreja lá. Epafrodito, vai lá em Éfeso, vê como estão as igrejas para lá. Então eram homens livres. Paulo era preso. O problema era com Paulo, assim, no sentido de que era perseguido e acusado pelos judeus. Vamos então agora aos detalhes aqui desse versículo. Como é que esses homens se sentiam, irmãos? Como eles, pela causa do Evangelho? Hoje, irmãos, infelizmente, eu posso falar infelizmente porque é infelizmente. Hoje tem pastores tão voltados a ganhar dinheiro. Olha, irmãos queridos, sinceramente, eu acho que um pastor deve ganhar o suficiente para ele cuidar bem da sua família, ter um salário digno, vestir-se bem, se apresentar bem à igreja, não ser tratado como um mendigo, tá? Como alguém que está passando necessidade. Mas, por outro lado, tem o perigo de homens ficarem tão voltados ao dinheiro, tão voltados aos interesses materiais, que eles ignoram o trabalho de Deus. Ignoram mesmo. Paulo tinha uma mentalidade diferente. Paulo e aqueles homens. E vocês veem imediatamente. Ele nunca colocou assim a condecoração dele. Eu sou formado nisso. Eu sei letras. Não. Olha como Paulo se coloca. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Nem falou servo da igreja. Claro que ele era servo das igrejas. Paulo trabalhava pelo bem das igrejas, mas ele era servo de Jesus Cristo. Eu tenho falado tanto para a igreja aqui, queridos irmãos, por causa da bênção desta palavra aqui. A palavra servo. Até os irmãos já devem conhecer esta palavra no grego. É a palavra doulos. Esta palavra era usada naquele tempo para escravos. Não era para empregado, não. Se você trabalha numa empresa hoje, como Gessé, como Jonatas, como Jails,
como Paulo, como outros aqui e outras pessoas. Você é empregado, tá? Você está sendo participante da empresa. Final do mês ou começo do mês, você quer receber seu salário, seus direitos. O servo naquele tempo, doulos, não tinha isso. Não. Ele não podia reclamar, patrão, eu quero meu salário. Ele era escravo. Assim como tiveram escravos negros vindos da África, que eles trouxeram para o Brasil em navios, e aqui eram tratados como escravos, sofrendo horrores, como aconteceu nessa jornada do descobrimento do Brasil até tempos atrás, quando houve a Lei Áurea, a libertação do escravo. Naquele tempo era o seguinte, irmãos, como tinha escravo, não era por causa da cor, não era porque fulano de tal era negro, não tinha esse problema racial, era resultado de guerra. Aquele país vencia outro país, o exército conquistava outro país, então os despojos da guerra eram de quem era vitorioso, não somente ouro, não somente vestes, bens que deixavam. A população era mantida escrava, era levada escrava. Muitos eram gente assim, fortes, belas, famílias inteiras, como se, vamos supor, o Paulinho e a Rose e a Alice, que eram despojos de guerra, eram levados e vendidos. Chegava lá naquele mercado, alguém falava, eu quero comprar esse casal com a criança deles, vão trabalhar para mim. Pronto, era escravo, não tinha direito a nada, comiam, tinha um lugarzinho para ficar no fundo da casa, ou no terreno deles. Eram assim os escravos. Então, Paulo toma a mesma palavra para tratar a Timóteo como servos de Jesus Cristo. Servos de Jesus Cristo. Doulos. Escravos do Senhor. E eles não eram tristes por isto. Eles eram alegres por isto. Nós vamos ver a razão no capítulo 2. Jesus se tornou doulos. Jesus se tornou escravo meu, da minha esposa, do Antoninho, da Rosa, da Aparecida, de todos os crentes. Ele veio do céu aqui e se tornou um escravo para me servir. Então, aquilo redundou em quê? Em alegria, em prazer, sou teu servo. Voluntário. No tempo dos judeus, da época do Velho Testamento, até um judeu também podia ser escravo dos judeus. Ele devia demais, então ele era tomado como escravo. Um judeu. Mas ele tinha um tempo de libertação. Depois de um período de tempo, aquele judeu era liberto. O dono dele podia falar, olha, você pode ir. Só que a esposa e os filhos ficam aqui para me servir. Então aquele homem dizia o seguinte, eu não quero ser livre. Eu quero ser escravo seu. Ele gostava do patrão. O patrão não o maltratava. Ele gostava também da esposa e dos filhos. Então ele falava, eu quero ser escravo. Então sabe qual era o ritual? Ele era levado para um tipo de um cepo, onde tinha um pau. A orelha dele era colocada ali naquele cepo e era furada ali, a orelha. Aquele furo na orelha era para dizer que ele era escravo para sempre daquele Senhor. Escravo para sempre. Esta é a posição que um crente deve ter em relação ao Senhor. O Senhor me amou. O Senhor veio ao mundo por mim. O Senhor deixou o céu, veio à terra por mim. Deu sua vida por mim. Comprou-me com seu sangue. Me amou. É o meu pastor. Me guia, me sustenta, cuida de mim. É ainda um servo meu.
eu quero ser teu servo para sempre. Foi esta a mentalidade de Paulo. Esse é o espírito que tomou o coração daquele homem, servo de Jesus Cristo. Ele não estava na obra por interesse financeiro. Ele não estava na obra porque ele queria uma casa, porque ele queria uma aposentadoria. Ele estava na obra porque ele amava Jesus. Ele tinha um sentimento de alegria pelo seu Senhor. Ele tinha um temor do Senhor no seu coração. Ele sabia que um dia veria Jesus. Ele iria para a pátria celestial, iria morar para sempre com o Senhor. E a alegria, o retorno eterno estava lá no céu. Mas tem outra razão, ainda mais bela. É que o seu Senhor não é aquele que nos usa como servo e deixa a gente sem qualquer coisa, desamparado. Não. Não há ninguém que sirva a Cristo que fique sem, resultados benéficos dele. Ninguém. Qualquer serviço que você prestar ao seu Senhor, como servo dele, imediatamente ele dá prazer naquilo. Tem um retorno imediato. Por exemplo, você veio agora para a igreja, veio nesta manhã, por amor ao Senhor, porque você é servo, você está servindo a Cristo, você vai voltar para sua casa cheia de alegria. Se você veio sem ser servo, pode ter certeza, você vai voltar angustiado. Estou angustiado, não quero mais, isso aqui está me prendendo demais, estou cansado, levanto de manhã, preciso dormir um pouco mais. Se você voltou com essa mentalidade, com essa atitude, você não tem nada. Você vai voltar pior ainda. Mas quando você volta com alegria, com prazer, servo do Senhor, olha, imediatamente o Senhor enche seu coração de alegria. Quanto você está aqui despreocupado? Quanto você tem que ganhar amanhã? Onde você vai trabalhar? Meu sustento. Ele está ocupado com você. O Senhor nunca deixou um servo dele sem o seu sustento. Nunca um crente passou fome. Quanto mais alegria e prazer em servir ao Senhor, mas Ele enche o ambiente na sua casa de alegria. Enche. A presença dEle começa a tomar como que forma dentro da sua casa. Você vê como Ele protege você, como Ele enche seu coração de tanta felicidade. Jesus vai se mostrando como Ele é, maravilhoso. Aos poucos a luz vai brilhando mais. Eu já ensinei aquele hino aqui para vocês, um hino antigo. E o autor diz: desde aquele grande dia que Jesus me salvou, quanto mais eu sirvo a Ele, mais doce, mais terno, mais amoroso Ele se torna para mim. É isso, irmão. Você não vai voltar miserável. Não. Se você veio com alegria, se você lê a Bíblia com alegria, se você ora com alegria, se você participa dos cultos com alegria, você vai ver como Jesus se mostra maravilhoso para você. Ele ainda é o teu servo, querido irmão. Ele não mudou. Foi isso que Paulo sentia. Ele nunca ficou desesperado. Mesmo na prisão, ele disse: quem me prendeu foi meu Senhor. Não foram esses guardas, não foi a lei de Roma, foi meu Senhor que me prendeu. Eu sou preso dele. Vocês vão ver no capítulo 5, como ele queria conhecer de perto o seu Senhor. Então, querido irmão, esse é um servo, essa mentalidade de servo. Nós estamos aqui para servir. A vida vai acabar aqui. Vai. O que eu vou levar daqui? Eu vou levar meus bens? Eu vou levar minha casa? Eu vou levar algum filho? Eu vou levar algum neto? Não vou levar ninguém. Eu e meu Senhor. Aqui há uma individualidade alegre. Uma individualidade de alegria em Filipenses. Servo. Foi essa postura de Paulo e de Timóteo também. Servos de Jesus Cristo. E em
enviados por Ele. Tem outra lição que transparece nesse sentido. É que servos de Jesus Cristo vai ser demonstrado como servos da igreja. Olha, irmãos, a ligação primordial é com o Senhor. Secundária é com a igreja. Está vendo aqui? Eu sou servo dele. Minha orelha, por assim dizer, foi furada por causa dele. Então eu devo a ele. Nesse sentido é que um servo é tão inspirador. Porque eu estou servindo fielmente ao meu Senhor. Eu servirei a igreja naquilo que serve para a edificação da igreja. Eu nunca vou corromper meu serviço ao meu Deus para satisfazer desejos insanos e perversos de pessoas dentro da igreja. Nunca. Eu nunca vou pregar outro evangelho. Eu nunca vou dar outro ensino. Eu nunca vou procurar outros meios mundanos. Não. Eu vou servir meus. O que ele fala? Não foi isso com Paulo? Quando ele pregava o evangelho, ele falou lá em Corinto: o que eu recebi, eu passo para vocês. Eu recebi, eu passo. Igual o carteiro, né? O carteiro entrega a carta para você e diz: o que eu tenho aqui foi receber. O correio me entregou e eu estou passando para vocês. É assim um servo. Ele vai dar à igreja o que a igreja precisa, que veio de Deus. Ele não vai dar o que você gosta. Isso é mercenário, irmão. Um pastor que age assim, que faz o que a igreja gosta, o que o povo gosta de ouvir, faz a vontade do povo e não a de Deus, ele é um mercenário. Ele está querendo dinheiro, ele está querendo segurar o povo em torno dele. Está cheio de mercenários aí. E nós não precisamos mais disso. Eu fico preocupado com a onda de pessoas que querem ser pastores hoje. Porque se não forem chamados por Cristo, vão agradar gregos e troianos aí fora. Um servo não é para isto. E eu finalizo esse assunto sobre servo aqui, para falar um pouco mais sobre recompensas. E para falar sobre recompensas, eu lembro vocês, neste caso, o servo terá recompensa. Os escravos que tinham aqui no Brasil, e naquele tempo, morriam sem nada. Alguns morriam pela severidade dos seus amos. Severidade. Era muita crueldade. Mas o meu Senhor, Ele não é cruel. Paulo fala o que para a igreja em 1 Coríntios? Vamos abrir para o capítulo 15. O penúltimo, ou o antepenúltimo versículo, se não me engano. Versículo 56. 1 Coríntios 15, 56. 58, é o último versículo. Portanto, meus amados irmãos, versículo 58, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O que Paulo está tratando aqui? Ele encheu o capítulo 15 de assuntos maravilhosos. Ele fala sobre a ressurreição. Ele fala: vocês um dia vão ter corpos de glória. Esse corpo de dor que você sente agora, esse corpo de vergonha que vocês têm agora, esse corpo cujo olho precisa melhorar, senão vocês vão ficar cegos. Esse corpo que qualquer momento tem câncer. Esse corpo que não aguenta a batida, a pessoa morre logo. Vocês vão ter um corpo de glória lá no céu. Um corpo maravilhoso. Então, pensando nisso, sede firmes e constantes. Constantes. Lutem pela causa. Vocês terão recompensa. Está vendo aqui? Não é um mísero salário. Quando vocês trabalham durante o mês, às vezes você ganha um salário que quase não dá, não é? Mas a recompensa que vai vir para os servos do Senhor
É coisa extraordinária, coisa que faculdade nenhuma pode ensinar, coisa que o mundo desconhece, é estranho à mentalidade humana. Vocês vão ter lá no céu, na ressurreição. Então sejam firmes, sejam constantes na obra do Senhor, trabalhem para o Senhor, faça da sua casa um local de trabalho do Senhor, faça do seu corpo agora um corpo a serviço do Senhor, faça do seu dinheiro um instrumento a serviço do Senhor, faça do seu carro um instrumento, faça, Senhor, do seu telefone um instrumento de bênção na mão do Senhor. E agora veja o final, sabendo que vosso trabalho não é vão. Quem que gosta de trabalhar inutilmente aqui? A irmã Aparecida luta para ganhar o seu pão de cada dia, mas ela não gosta de trabalhar à toa. Ela quer depois do trabalho receber. Deus está falando aqui, o vosso trabalho que vocês estão tendo, lutando em oração, em testemunhar, em trazer pessoas para a igreja para ouvir a palavra de Deus, em ajudar o pastor em oração, lutando pela causa aqui, lutando pelo bem da população, bem eterno das almas. O vosso trabalho não é vão. Vocês têm passado angústia? Tem. Às vezes dores, às vezes a gente nem pode ajudar o irmão que está passando por tanto. O vosso trabalho não é vão. Vocês estão passando por um momento de trevas, um momento de angústia. Parece que vocês estão passando pelo medo. Parece que vocês estão passando por dentro de um subterrâneo, um lugar escuro, uma caverna. Mas logo virá um dia eterno. E vocês verão maravilhas acontecendo. Servos do Senhor. São os escravos que terão recompensas inimagináveis que virão. Não é maravilhoso? E para encerrar, ele coloca dois grupos dentro da igreja. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Parece que tem dois grupos. Vamos falar do primeiro grupo, né? Dentro da igreja tem os santos, bispos e diáconos. Diríamos três. Eu vou falar do primeiro grupo. São os crentes em geral. Eles são chamados na Bíblia de santos. Santos. Olha, irmãos, nós viemos aqui de um sistema católico. O catolicismo coloca tanta superstição, tanta crendice em algumas palavras da Bíblia, que elas são transformadas em coisas assim, estranhas, distantes, que até nos amedrontam. Quando a gente pensa em santo, logo nós pensamos naquela pessoa que aparece desse jeito, com a auréola na cabeça, que é diferente, que sofreu muito, que não tinha tantos erros como nós temos. Mas a Bíblia não trata disso, né? Sabe o que significa santo na Bíblia? Alguém que foi separado para algo exclusivo. No Velho Testamento tinha demais isso. Deus, quando mandou fazer o templo, cada detalhe do templo era santificado. Até um prego que Moisés usava para prender as tábuas era chamado santo. Até aquelas tábuas que eram feitas de madeira de acácia, coberta com ouro, ninguém podia chegar e tocar. Não, mão suja não podia. Tudo era santificado. É isso que Deus está querendo dizer. É algo separado para o uso. Nós usamos costumeiramente isso sem pensar. Quando eu casei com Dona Nádia, por exemplo, eu fui santificado para ela para mim. Quando você compra, por exemplo, um piano, a igreja comprou. Nós compramos esse piano não para fazer dele um instrumento de samba, de batuque dentro da igreja. Nós o santificamos para o culto ao Senhor.
para acompanhar os hinos. Está vendo aqui? Quando Deus comprou a igreja, vocês foram comprados, irmãos. Vocês não foram assim, Deus pegou de qualquer forma. Não, Deus comprou. Vocês não foram roubados. Vocês foram comprados. Jesus pagou na cruz o preço com seu sangue. Comprou. Quando você compra uma coisa, quando você paga o preço por algo que você comprou, vamos supor que Jessé queira comprar um carro. Ele vai e paga um preço, 30 mil num carro. Ele diz, esse carro agora é meu, está no meu nome. Os irmãos estão percebendo aí o que acontece quando a gente compra alguma coisa? Pois foi desta maneira. Jesus nos comprou, nos separou, nos santificou para sermos dele, exclusivamente dele. E toda igreja, você diz, não é, pastor, não é aquele irmão que é mais santo, que ora mais, que está mais tempo, tem 30 anos de crente. Não é aquela irmã que mais participa da igreja, que mais está lendo a Bíblia, que mais trabalha, não. Vamos supor que alguém se converta hoje. Hoje à noite alguém chega na igreja e confessa Jesus como seu Salvador e Senhor. Naquele momento ele é santificado. Ele se torna santo. Vamos lembrar do ladrão na cruz. Naquele momento que ele abriu a boca, que ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento ele já era um santo. Ele foi santificado para isso. Queridos irmãos, essa história é incrível. Ela é tremenda. Ela é eterna. Foi na eternidade que Deus escolheu um povo, que Deus já planejou o sangue do Filho para comprar esse povo, santificou cada um desse povo, e agora cada crente é santo. Quando vocês estão unidos, quando vocês estão juntos, quando vocês estão aqui na igreja, é uma companhia de santos. Quando vocês estão cantando, os santos estão cantando. Quando vocês estão ouvindo a palavra de Deus, os santos estão ouvindo. E irmãos, é maravilhoso isso, porque é um povo que Deus diz, não toque. Deus ordenou, não toque. Quando um crente está andando na rua, alguém só pode tocar nele se Deus mandar. Até a morte, até o diabo. Quando o diabo quis tocar em Pedro, para usar Pedro, para Pedro trair, negar Jesus, Jesus falou o quê? Satanás pediu autorização para te sacudir, Pedro, para peneirar a sua vida. Os crentes são assim. Os santos que estão na igreja Maranata, os santos que estão em outra igreja, os santos, nem todos são. Algumas pessoas dentro da igreja não são crentes. E logo saem do meio dos santos. Logo. Mas os verdadeiros crentes são os santos do Senhor. E querida igreja, eu quero terminar isso aqui. Tem mais assuntos para ser tratados, que eu vou trazê-los no domingo que vem com a permissão de Deus. Os santos, eles são santificados por Deus, e Deus trata como santos. E Deus os protege como santos. E sabe de uma coisa? E por causa disto, nós devemos nos santificar. Nós devemos fugir daquilo que é impiedade. Não sujar nossas mentes, não, com as abominações deste mundo. Fugir das maldades, fugir de um linguajar profano, fugir de ambientes, irmãos, que vão desonrar o nome do Senhor. Por quê? Nós somos santos. Foi para a igreja de Filipos que Paulo mandou esta carta. Foi para a igreja Batista Maranata que o Espírito de Deus mandou esta carta. Santos de Deus. Ó, que Ele enche nossos corações hoje de tanta festa por tanta verdade bendita na qual nós fomos colocados para a glória dele. Vamos ficar em pé.